Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Pedro Lourenço interessado em comprar um estádio para o Cruzeiro, de olho na base, no time feminino. Que história é essa? Quanto que poderia, custar o Cruzeiro nos próximos anos? No caso, essa arena, que é o Gregorão lá em Contagem. Vou trazer aqui mais detalhes. O Globo Esporte também falou um pouco mais sobre isso. E é aquele projeto antigo, que o Cruzeiro já teve também, de construção do seu estádio próprio, como que está nessa história, que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes para vocês, beleza? Vai lembrar, o próprio Pedro Lourenço já descartou uma possibilidade do Cruzeiro, por exemplo, construir um estádio para ele mesmo, mas isso do zero, um estádio, por exemplo, que vai sair do próprio Gols, que vai jogar o time principal tendo o Mineirão, mas não seria distante esse terreno, em Contagem, que poderia ser uma alternativa, que no médio e longo prazo acho que faria o total sentido. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, conto com sua ajuda para chegarmos aqui a essa marca de 50 mil inscritos, que é o nosso próximo objetivo. Então, se você está assistindo aqui o canal e ainda não se inscreveu, conto com a ajuda de cada um de vocês. Vai estar o link aqui embaixo também da Foot Fanatics para você comprar a sua camisa original do Cruzeiro, com diversas opções, que eu deixei aqui aparecendo para vocês, de camisas do Cruzeiro feminino, masculino, blusões. Tem preços aqui a partir de R$45, por exemplo, uma aqui 129, bem bacana, tamanho G, P também, 10% de desconto vindo pelo link aqui embaixo. Então eu deixo o link geral, tudo que você comprar você vai ter 10% de desconto. Vem aqui e pesquisa Cruzeiro, que vai ter diversas opções. Então bora já falar aqui sobre esse assunto. Eu vou deixar essa matéria aqui, muito obrigado ao portal Trivela, Guilherme Calvacano, que trouxe, Calvano, muito obrigado, que trouxe essa matéria aqui recentemente, onde o próprio Samuel Venâncio confirmou na semana passada, tá aqui, Cruzeiro tem interesse em comprar a Arena Gregorão para jogos da base e também do time feminino. O clube já utilizou a estrutura ao longo de 2024 e agora tem conversas para comprar o estádio, principalmente nos jogos femininos, Eu lembro bastante de jogos que teve na atual temporada por lá. Cruzeiro para a base também teria uma opção dentro da Toca da Raposa 2, que seria construir um mini estádio. Isso aí foi debatido ainda na era do Ronaldo. Eu vou deixar aqui para vocês, logo depois o Pedro Lourenço comprou o Cruzeiro, Mas aqui, para você ter ideia, Cruzeiro planeja inauguração de mini estádio até 2025 na Toca 1, na Toca da Raposa 1, melhor dizendo, para jogos da base e do feminino. Na minha opinião, seria uma alternativa meio que de substituir, essa alternativa, no caso, na Toca 1. E aí, com o Pedro Lourenço tendo uma condição melhor, teria essa compra, de um novo estádio. Aqui tem uma imagem, só para você ter uma ideia, por exemplo, que já tem algumas arquibancadas aqui no lado direito e tudo mais, bem pequeno, você tendo uma reformulação dentro da Toca 1, mas possivelmente o Cruzeiro deve utilizar esse campo, para treinamento e tendo um outro estádio, até porque o Cruzeiro jogava muito no Sesc Faisalvini, você tem no Sesc Venda Nova, melhor dizendo, que jogava muito por lá durante um tempo, e assim, agora tem uma alternativa aí de ter um estádio próprio. Lembrando que esse projeto aqui, para você ter ideia, foi lá no dia, acho que foi em março, no dia 27 de março, pouco antes do Pedro Lourenço comprar o Cruzeiro. Então se falava naquela altura que o Cruzeiro poderia ter um mini estádio para 2025. Dentre uma das entrevistas, vou deixar aqui, não só o feminino, mas também a base não tem estádio para jogar. Estamos em movimento agora, para fazer uma reforma no campo da Toca 1. Talvez a gente não consiga nesse ano, porque não vai conseguir concluir a obra para que o mini estádio permita jogos do Brasileiro, porque tem uma adequação com relação à quantidade de arquibancadas, lugares de iluminação e vestiários, e isso leva tempo e dinheiro, E aí ele falou aqui, um dinheiro que a gente não abre mão por profissional e corre riscos de resultados, a curto prazo. Então, com o Pedro Lourenço comprando o Cruzeiro, esse estádio poderia ser realmente uma alternativa bem interessante. Então, tem algumas imagens dele aqui para vocês, eu vou deixar algumas também aparecendo aqui na tela, mas acho que poderia ser uma boa, até porque o próprio Cruzeiro já está acostumado, a jogar no estádio lá, e sem dúvidas, investir na sua infraestrutura faz diferença demais, tanto para o futebol feminino, principalmente para a base, que no médio e longo prazo é o que mais vai fazer sentido, para o Cruzeiro. Deixei aqui algumas imagens para vocês, o estádio que ficaria bacana, seria bem interessante para os jogos da base, e o Cruzeiro poderia pintar ele de azul, poderia fazer algumas mudanças aqui bem significativas. Pode deixar sua opinião aqui embaixo se você concorda comigo ou não. Antes disso, eu tenho um recado aqui para vocês da Esportiva VIP, patrocinadora do canal. Tem vários jogos que eu vou deixar em destaque aqui, nesse final de semana. Tem esse jogo aqui entre Manchester City e o Everton. O Manchester City jogando em casa, cotação de 1,26, colocar R$250 para voltar 315. Além disso, tem vários outros jogos que vão ter nesse meio de semana. Tem Champions League também. O que você pode fazer? Você pode começar a apostar a partir de R$1. Você vem aqui, por exemplo, Conference League, várias opções de jogos nesse meio de semana. O Chelsea bem favorito também
jogando dentro de casa. Deixa eu só limpar aqui essas opções, ó. Então Chelsea vencendo, vou vir aqui também para outro time, ó, Molde FC, vamos pegar mais outro aqui, ó, esse outro time aqui da Escócia e mais outros 4 aqui, ó, só para a gente fazer uma cotação bem bacana. Cotação então aqui de 9 resultados, vamos lá, voltando 11.14. Então vamos começar aqui, ó, 2,50 para voltar 27. Já finalizei aqui minha aposta. Então o link da esportiva vai estar aqui embaixo na descrição a partir de R$1 e sempre apostar com responsabilidade, beleza? Então, dando sequência aqui sobre essa história, eu deixei aqui também essa matéria do Globo Esporte, tá aqui, ó, então o motivo do Cruzeiro buscar um estádio para o time feminino e também para a sua categoria de base. Então tá aqui, ó, a ideia é de que o clube, né, tenha um local fixo para os jogos, até para ter um custo menor e uma adaptação melhor dos atletas e também da categoria de base do time feminino, né? Então, de acordo com o Globo Esporte, o time profissional feminino não vai deixar de treinar na Toca da Raposa 2, que agora, né, o local, a Toca da Raposa 2, recebe treinos apenas das equipes profissionais, feminino e masculino, e a base faz a preparação toda, né, na Toca da Raposa 1. Então tá aqui, ó, em 2025 eu começo a missão e o Pedro Lourenço está super aberto a isso. Inclusive ele falou sobre comprar um determinado lugar para se montar a categoria de base do Cruzeiro e já tivemos reuniões sobre isso. E eu estou muito esperançosa de que vai avançar. Em breve vamos dar as notícias que as cabulosas, né, vão ter um CT. Então bem interessante aí também pensando por esse lado. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vale lembrar que o Pedro Lourenço, igual eu falei no início do vídeo, ele não é um fã de uma ideia do Cruzeiro ter um estádio próprio. Inclusive já foi debatida essa ideia não só com o Ronaldo, mas também quando ele foi perguntado desse projeto para ele assumir, né, em 2024, e ele não foi tão fã assim. Lembrando, esse terreno, né, em Contagem, o estádio seria em Betim, junto com o Vitorino Medioli, que é dono do grupo Sada, né, do Cruzeiro também do vôlei, e aí teria essa alternativa de até 50 mil lugares, né, que seria um estádio que na época o Ronaldo cogitou, até porque o Cruzeiro vinha jogando bem mais na Arena Independência, né, por conta dos problemas com a Minas Arena para jogar no Mineirão. Então aqui, ó, a participação de um investidor estrangeiro que teria um custo total de 450 milhões. E aí, né, o Cruzeiro teria 80% da bilheteria de uma partida e também de camarotes e tudo mais, além das datas flexíveis. Por que queria custar só isso, né, Gustavo? Porque não seria um estádio tão grande, então 46, 50 mil torcedores. O terreno seria da própria prefeitura de Betim, e aí o investidor entraria com um valor próximo disso para ter o outro percentual. O Cruzeiro levou essa história um pouco adiante, vale lembrar que não foi algo, vamos colocar assim, o Cruzeiro estava totalmente inclinado. Não, foi até bom ter surgido essa história, porque facilitou um pouco nas negociações com a Minas Arena, porque o Atlético iria inaugurar o seu estádio, o América não joga no Mineirão, e o Mineirão ia ficar o quê? Só para shows, né? Acaba que as contas não iriam fechar sem ter o Cruzeiro ali para fazer 30, basicamente isso, né? 30 jogos por temporada, então faria uma diferença bem significativa, porém não foi levado adiante. O próprio Pedro Lourenço, depois de comprar o Cruzeiro, foi apresentado esse projeto novamente. Ele falou que, ó, dono da SAF descarta estádio próprio, vamos trabalhar para o Mineirão ser do Cruzeiro. Ele falou que, ó, seu contrato é muito ruim para o Cruzeiro, vou trabalhar para melhorar o contrato, disse então o Pedrinho. Ele já tinha falado isso quando foi perguntado para ele, quando o Ronaldo ainda era dono, que ele tinha 20% das ações, e depois, quando ele comprou, essa matéria é do dia 2 de julho, né, desse ano de 2024, ele ainda continuou falando nesse mesmo tom, ó. Quem vai tratar do assunto do Mineirão sou eu, mas não vai ter prioridade, não estou preocupado com isso. O Cruzeiro tem contrato com o Mineirão até o final de 2025, agora essas ideias de estratégia, de fazer estádio, por exemplo, me trouxeram a ideia de um estádio que queria trazer pra gente de graça, né? De graça, um estádio de 1 bilhão de graça. Então, me dá aí, né? Onde que é? Afirmou então o Pedro Lourenço, que ficou um pouco com o pé atrás nessa história, que parecia bom demais, né? Pra ser verdade. E com certeza ele tem muita experiência, né, para entender do assunto. Ele falou aqui, ó, eu não vivo de ilusão, eu vivo de trabalho e de compromisso e sempre vou falar a verdade. Vou trabalhar um dia para o Mineirão ser do Cruzeiro, agora a gente tem que respeitar a Minas Arena, que gastou o dinheiro, né, e fez o Mineirão. Se o contrato é muito ruim para o Cruzeiro, vou trabalhar para melhorar o contrato e ver no futuro o que a gente pode fazer. Mas a ideia é o Mineirão ser nosso no futuro, complementou aqui então o Pedro Lourenço. Vale lembrar que a Minas Arena tem essa concessão do estádio até 2037, então tem um longo período, né, mais 12 anos até lá, quando foi inaugurado então em 2013 para a Copa do Mundo. Vale lembrar que o Cruzeiro na época até vinha de um bom desempenho naquele ano, naquele momento, né, em julho de 2024, 12 partidas no estádio com 9 vitórias, depois acabou perdendo um pouco esse aproveitamento, né, que era absurdo, era algo na casa de 77% jogando dentro de casa. Então eu concordo, acho que o Cruzeiro poderia sim focar suas energias em ter o Mineirão para si, até porque você pensa, né,
teria uma condição melhor para a bilheteria, para os jogos. Você poderia, por exemplo, ter as cadeiras do Mineirão toda as brancas que já existem, algumas azuis, por exemplo, um símbolo do Cruzeiro, uma logo, né, bem no meio do estádio. Pô, algumas personalizações que ficaria bem mais interessante, fora ainda outras possibilidades de exploração, né, de patrocinadores, de name rights, por exemplo, no médio e longo prazo, que aí não beneficiaria só o Cruzeiro, mas também a Minas Arena, que tem um contrato longo e investiu bastante em ter o seu estádio. Eu realmente concordo, acho que não faz o menor sentido o Cruzeiro ter a criação de um estádio próprio, a não ser que fique numa situação muito à mercê do Mineirão. Então o Pedro Lourenço, como ele já está trabalhando isso, eu acho muito difícil o Cruzeiro voltar até aquela relação horrível, né, que tinha com a Minas Arena um tempo atrás. E aí construir um estádio próprio e tudo mais, com essa história de que vai ser de graça, não vai ter nenhum custo, eu não sou muito a favor, e eu acho que realmente o Pedro Lourenço está certo em pensar assim. Sobre esse projeto aqui, né, de ter essa compra do estádio, então, o Gregorão, lá em Contagem, acho que é uma excelente alternativa. O Cruzeiro que tem investido bastante na sua infraestrutura, já trouxe um vídeo aqui no canal só sobre um CT, né, que o Cruzeiro planeja inaugurar, reinaugurar, né, com várias outras fases que estão sendo definidas, e desde quando o Ronaldo comprou, teve muitas melhoras no centro de treinamentos, e aí realmente seria uma ótima alternativa para o Cruzeiro, para os jogos aí da categoria de base, do time feminino. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários se você concorda comigo ou discorda. Estou curioso para saber. Eu vou deixar aqui para vocês também outras sugestões de conteúdos que eu trouxe no canal. O link da Food Fanatics para você comprar a sua camisa do Cruzeiro dessa temporada, do ano passado também, sempre com muita promoção. Você pode personalizar, vai estar aqui embaixo. E o link da Esportiva para você começar a apostar a partir de R$1 e aproveitar, né, essa possibilidade de vários jogos aqui da Premier League e o início já de janeiro com outras partidas do Campeonato Estadual. Então é isso. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e nos vemos numa próxima. Valeu!